Glória. Peço para os irmãos também. Glória. Irmãos, abram suas Bíblias, para nós não tomar muito tempo, né? Em Neemias, capítulo 1, versículo 2. Amém? Neemias 1 e 2. A oração de Neemias. Vamos encontrar. Amém? Glória. Glória a Deus. Diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza. Versículo 2: Ei que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Versículo 3 diz: disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Os irmãos podem sentar, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Oh, aleluia. Quero dizer, igreja do Senhor, que para mim é uma honra estar mais uma vez aqui, poder compartilhar algo de Deus no coração dos irmãos, Oh, aleluia. com o meu sermão aqui sempre. Eu quero trazer um tema, deixar um tema para a igreja, deixar um tema para as redes sociais. Eu quero deixar aprendendo com Neemias a construir fortalezas, amém? Glória a Deus. Oh, glória. Aprendendo com Neemias a construir fortalezas. A gente só aprende alguma coisa, né, com quem tem o que ensinar, não é verdade? E a vida da gente é uma escola, irmão. Cada dia mais a gente aprendendo, apanhando e aprendendo, né? Cada dia mais, né, presidente Paulo? A gente apanha e aprende, não é verdade? Então a gente aprende uns com os outros. E é bom a gente aprender com uma pessoa tão significante como foi Neemias, uma pessoa que fez história na nação de Israel, uma pessoa que fez uma grande obra na nação de Israel. Aleluia. Governador, posso dizer que um engenheiro também, que ele foi um grande engenheiro, um grande construtor na obra de Deus, nas muralhas de Jerusalém. Também foi copeiro do rei Artaxerxes, na antiga Pérsia. Um homem que foi, na sua história, um marco. Um homem que deixou um legado, uma história poderosa. Amém? Um legado que cada um de nós temos que deixar esse legado. Porque Deus, irmãos, Ele conta com cada um de nós que vamos deixar o nosso legado. Que é legado? O legado é uma história. Qual a história que nós estamos deixando? Qual a história que o pastor Paulo vai deixar? Qual a história que o pastor José vai deixar? Uma grande história, né, pastor? Uma história que está fazendo um grande trabalho aqui no Maceió. Qual a história que o presbítero Paulo vai estar trazendo, vai deixar? Qual o legado? Uma grande história de um missionário, um grande missionário usado das mãos de Deus aqui no Residencial Maceió. Qual a história que o presbítero Magno vai deixar? Uma história de um grande pregador, de um grande avivalista. Então foi essa história, irmãos, que Neemias ele deixou. Então nós só aprendemos com pessoas que têm um legado, que têm história. Amém? Aleluia, glória. Se nós deixarmos um legado, se nós deixarmos uma história, com certeza, irmãos, alguém vai aprender com você. Seus filhos vão aprender com você. Sua esposa vai aprender com você. Seu pai, sua mãe, alguém vai aprender porque você deixou um legado. Se for um legado bonito, tudo bem. Também se for um legado péssimo, nada vai bem, irmãos. Amém? Então a mensagem que eu quero deixar é que nós temos que aprender
com Neemias a construir fortalezas. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que os muros de Jerusalém estavam em ruínas. A Bíblia diz que estavam em ruínas. A Bíblia mostra que Neemias foi até o rei Artaxerxes e aos oficiais do rei para lhe pedir permissão para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Porque as muralhas estavam em ruínas. Um homem que foi copeiro de Artaxerxes, um homem que foi copeiro de Artaxerxes na sua história, na sua época, deixou um grande legado. E a Bíblia diz aqui em Neemias capítulo 1, versículo 1, que antes de reconstruir as muralhas de Jerusalém, foi preciso Neemias pesquisar, buscando informações sobre a situação do povo que estava lá em Jerusalém. Primeiro, a profecia através de Jeremias era que a nação de Israel, ou a nação de Judá, eles passariam 70 anos na escravidão lá em Jerusalém, ou em Babilônia. O Império Babilônia passou. O Império Babilônia passou. Quem levou a nação de Israel ao cativeiro foi Nabucodonosor. Depois veio os filhos de Nabucodonosor. Depois veio outros que fizeram a sua história, né, na época, na sua época. Então nós vemos que Deus agora usa outro império, que é o império da Pérsia. Deus usou Ciro na sua época também deixou o seu grande legado. Quem foi Ciro? Ciro foi um grande imperador na época, que reconquistou, irmãos, na época a Babilônia, a grande Babilônia. É como se hoje a Rússia está conquistando agora a Ucrânia. Então houve uma grande guerra. Que guerra foi essa? Que o Império Persa conquistou a Babilônia. E Deus agora usa o seu servo, lá em Isaías, Ciro é tratado como servo de Deus. Então Ciro, irmãos, ele agora dá o aval ao povo de Israel voltar do cativeiro. Depois de 70 anos no cativeiro, depois de 70 anos no cativeiro, agora começa a se cumprir a profecia por meio do profeta Jeremias. Então a nação de Israel agora começa a voltar do cativeiro, voltar da terra de Babilônia, que não era mais um império babilônico. Agora sim, o império da Pérsia. A igreja está entendendo? Quem era o império da Pérsia? Quem era o rei da império da Pérsia? Era Artaxerxes. Era um grande imperador na época. Então a Bíblia agora começa a nos revelar que Deus agora começa a usar Neemias. E foi preciso Neemias pesquisar, porque Neemias estava lá em Suzã. Onde era Suzã? Capital na época da Pérsia. Estava lá Neemias, sendo copeiro do rei Artaxerxes, servindo, mesmo em escravidão, mesmo lá, irmãos, escravo naquela terra. Ele agora começa a buscar informações da situação em que Israel, ou o restante do povo, estava lá na cidade de Judá. Irmãos, é maravilhoso quando alguém se preocupa com a minha e a tua vida. A igreja está entendendo? Porque quem é de Deus, irmãos, busca informação. O que é que o irmão está passando? Quem é de Deus, quem é liderança de Deus, busca saber as informações. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma época, é a época da internet, a época das redes sociais, da tecnologia, onde as pessoas só visam buscar informações péssimas, não é verdade? Buscar informações da fofoca, da vida dos outros. Mas a Bíblia diz que Deus levanta Neemias na sua época para, irmão, usar de misericórdia para com uma nação chamada Israel, que no seu tempo estava escravo, no seu tempo, irmãos, estava passando uma fase difícil. No versículo 3 do capítulo 1 de Neemias, a Bíblia diz que a informação, diga comigo, eu quero que a igreja me ajude a pregar agora esta noite, amém? Diga comigo, a informação que Neemias recebeu é que os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estavam em grande miséria, estavam em desprezo, e o
os muros de Jerusalém caíram e as suas portas queimadas a fogo. A igreja está entendendo? Aleluia. Irmãos, o copeiro agora, Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, ele começa agora a se preocupar com o povo. E quando ele recebeu a informação era esta, que lá na província não era mais uma cidade, não era mais Jerusalém, a cidade de Deus Altíssimo, não era nação, não era a cidade do povo de Jerusalém, de forma alguma agora era uma província, era um lugar pequeno. Então a Bíblia diz que este lugar pequeno, esta província, estava em miséria, estava em desprezo. A Bíblia diz que as suas portas, as portas de Jerusalém, estavam queimadas a fogo. Amém? Glória a Deus. O povo estavam queimados a fogo. As portas de Jerusalém estavam queimadas a fogo. Irmãos, a Bíblia vai relatar que Neemias agora fica triste com essa informação. A Bíblia vai mostrar que Jeremias não se agradou muito com essa informação. Porque, irmãos, às vezes é necessário, muitas das vezes nós como crentes precisamos tomar informações que a escombram em nossas vidas, que pedras soltas, entulhos, muros caídos em nossas vidas. Muitas das vezes é necessário uma verdadeira reconstrução em nós mesmos. Muitas das vezes nós precisamos estar cientes que existe em nós escombros, que existe em nós tudo dentro de nós, dentro das nossas vidas. Às vezes nós olhamos tanto para as outras construções ou para alguém, quando na realidade nós mesmos somos uma grande construção e na realidade é preciso uma construção dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, dentro do nosso ser. Amém, igreja? A Bíblia diz que quando Neemias, irmão, ele agora recebe essa informação, ele agora fica triste agora, porque a cidade que era linda, a cidade de Jerusalém, só tinha escombros, só tinha entulhos, só tinha muro caído e precisava ser erguido. Amém? E era uma cidade que depois de 70 anos, onde a nação de Israel estava dizimada, onde a nação de Israel estava cativo lá em Babilônia, que agora é o Império Persa. A Bíblia mostra agora um homem preocupado, um homem que colocou no seu coração e dizia assim: é preciso que esta cidade ela seja erguida. A igreja está entendendo? Quantas das vezes nós somos esta cidade com os muros caídos? Quantas das vezes nós somos essa cidade com entulho dentro de nós, onde na realidade nós podemos refletir e dizer: é preciso essa cidade ser erguida. Amém? Aleluia. É preciso essa cidade ser erguida. É preciso você tomar conhecimento de si, tomar informação de você, de mim. Quando eu falo para a igreja, irmão, eu estou se referindo a mim também. Eu estou se referindo à minha pessoa. Nós temos que refletir, nós temos que ter consciência quando é necessário a gente reconhecer que é uma necessidade de uma verdadeira reconstrução na nossa alma. Quantas das vezes nós vimos para a igreja, mas a nossa cidade espiritual, a cidade dentro de nós, ela está caída, ela está triste, ela está desmoronada. Ela precisa do toque do Espírito Santo, ela precisa da unção, do poder de Deus, para nós nos erguer, para nós ser construídos na presença de Deus. Então nós vemos essa cidade. Neemias capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que Neemias, ouvindo aquelas informações, diga comigo, irmãos, ele assentou-se, ele chorou, ele lamentou por alguns dias, ele jejuou pelos que estavam na miséria e desprezo. Primeiro, a Bíblia diz que quando ele toma aquela informação, isto serve de lição para todos nós que somos crentes em Jesus. Se você souber de uma má informação, se nós soubermos de uma má informação, irmão, não é necessário a gente tocar trombeta. Não, o irmão pecou,
O irmão errou, o irmão caiu em adultério, o irmão caiu em pecado, o irmão se distanciou da presença de Deus. Irmãos, não há motivo para isso, da gente julgar a vida do irmão, da gente querer colocar o irmão numa cadeira de acusação, nós queremos condenar o irmão. Não é o momento da gente agora orar, da gente jejuar, da gente clamar a Deus, porque o nosso irmão agora está em estado de miséria, o nosso irmão agora está em estado de desprezo. Então é necessário a gente lutar para Deus erguer esta pessoa, para Deus erguer esta cidade, para Deus fortalecer estas muralhas. Amém? Não é momento de você, do pastor Paulo, tocar a trompeta. É momento da gente pegar na mão do irmão e levantar o irmão. Levanta, irmão, e anda em nome de Jesus. Amém? Então foi isso que Neemias, quando ele soube daquelas informações, a Bíblia vai mostrar que ele não fica prostrado, ele se ergue. E a Bíblia diz que como um reformador, tanto espiritual como político, a Bíblia diz que ele vai promover aqui uma reforma social, uma reforma econômica em Jerusalém. Amém? Ele agora é o reformador daquela cidade. Ele é o governador. Artaxerxes agora promove a Neemias de copeiro. Os irmãos estão entendendo? O homem era copeiro do rei, meu presbítero Paulo. O homem agora era um servo, era um pequeno, meu presbítero. Ele era um homem pequeno, copeiro do rei. Agora ele é governador. Agora ele é um reformador político. Agora ele é um reformador na área social, na área espiritual daquela nação. Ele trouxe uma reforma econômica em Jerusalém. Porque quando o homem de Deus, quando o homem é de Deus, irmãos, o homem tem liderança. O homem é de Deus de verdade. Ele é um homem que trabalha na área social, na área social, na vida das pessoas. Tem tanta gente que Deus dá condição, tem tanta gente que Deus dá dinheiro, tem tanta gente que Deus dá fama, Deus dá condição. Tem muitos pregadores, tem muitos cantores dentro da igreja, pessoas que trabalham com assistência social, mas pessoas por aí que tem a sua mão ranzinza, mão de figa, que não ajuda ninguém. Mas eu quero dizer aos irmãos que no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a igreja só cresceu. Sabe por quê? A igreja estava unida, irmãos. A igreja tinha um só propósito. E qual é o propósito da igreja? A Bíblia vai dizer que a igreja tinha tudo em comum, irmãos. Amém? A igreja tinha tudo em comum. Ninguém era melhor do que ninguém. Se existisse doutor na igreja, o doutor Lucas era igual ao doutor pastor apóstolo Pedro. Não tinha, irmãos, indiferença com ninguém. Todo mundo era igual. Todo mundo era igual. E a Bíblia diz que as fazendas, o dinheiro da igreja era depositado aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz que naquela época ninguém passava necessidade, ninguém passava fome. Sabe por quê? Porque naquele tempo o povo era o povo de Deus, verdadeiros reformadores na obra social, na obra política, na obra econômica dentro da casa de Deus. Mas já tem gente, meu pastor, que até para ofertar na casa de Deus é assim, olha. É uma mão ranzinza. Se der R$1 para a obra de Deus, é chorando. Igreja do Senhor, é momento da gente nos despertar e sermos Neemias e aprender com Deus a erguer as nossas muralhas, que às vezes estão no escombro, às vezes está no lixo. É preciso a gente aprender com a Bíblia. Aprender o que amar, aprender a ajudar, aprender a ter da ajuda humanitária, aprender a amar o próximo, aprender a dividir com os irmãos, aprender a dar o pão ao necessitado, porque isso é bíblico. Mas hoje nós vemos pregadores, nós vemos pastores, hoje por aí, irmãos, milhões de pessoas milionários, onde seus membros por aí andam passando fome, andam passando necessidade. Mas a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, você foi escolhido, irmãos, para ajudar, você foi escolhido para ajudar na obra de Deus. Amém? Neemias capítulo 5, versículo 5, ou Neemias capítulo 2 e o versículo 5, a Bíblia diz que Neemias, irmãos, falou com ele Artaxerxes: se é do agrado do rei, e se o teu servo aceitar, e se o teu servo é aceito em sua presença,
peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro do meu pai, para que eu a edifique. Oh, glória a Deus. Existiu, irmãos, um propósito, amém? Me envie, rei. Aleluia, glória a Deus. Não me envie com um propósito. Qual o propósito, irmãos? Edificar a cidade. Me envie a cidade do sepulcro do meu pai, para que eu vá e edifique a cidade. Ou seja, existiu uma missão, ou seja, existiu um propósito na vida daquele homem de Deus. E nós vimos que Neemias, na condição de um grande construtor, de um grande engenheiro, diga comigo, ele precisou da força intelectual ou inteligência. Irmãos, essa inteligência que todos nós precisamos ter, força intelectual, porque, irmãos, Deus nos deu inteligência, Deus te deu sabedoria, o espírito da sabedoria, assim como Ele deu a José, mesmo numa época que não existia nenhum tipo de governador, mas a Bíblia diz que Deus usou o próprio rei ou alguém e disse assim: eis que vejo neste homem um espírito dos deuses. Então é esse espírito que hoje existe, é o Espírito Santo que existe na minha e na tua vida, para te dar inteligência, capacidade, para você aprender a construir na obra de Deus, amém? Não se constrói na obra de Deus com palavras, se constrói na obra de Deus com sacrifício, se constrói na obra de Deus com dedicação, se constrói na obra de Deus com intelecto, se constrói na obra de Deus com inteligência. Então é essa inteligência que Deus deu a mim e deu a você. Amém? Tem tanta gente na igreja hoje que são pessoas altamente inteligentes, pessoas dotadas, irmão, de capacidade, dotadas de dom, dotadas de toda experiência, e não usa a experiência que tem na obra de Deus. É igualzinho aquele que eu estou fraco, eu não posso, eu não tenho capacidade, Você tem capacidade sim, Deus te capacitou, Deus te deu dons, então use este dom que você tem. Aleluia. Qual é o meu dom? Qual é o meu dom? Meu dom é o dom de profetizar, então profetiza, crente. Qual é o meu dom? O meu dom é de pregar, então prega. Qual é o meu dom? O meu dom é de ensinar, o meu dom é de louvar, o meu dom é de ajudar na obra de Deus, o meu dom é de contribuir com dízimos e oferta na obra de Deus. Então abre a tua mão e começa a usar na obra de Deus, e você vai ver uma grande construção na obra do Senhor. Você vai ver que você vai ser uma mulher dotada de inteligência. Você vai ver que você vai ser um homem dotado de inteligência e de conhecimento de Deus. Porque Deus dá, você não sabe pregar. A Bíblia diz: abre bem a tua boca, que eu te encherei. Abre a tua boca, que eu te encherei, crente. Deus pode te usar para delegado de polícia. Deus pode te usar para juiz. Deus pode te usar para advogados. Deus pode te usar para quem quer que seja, a pessoa da mais alta sociedade. Deus pode te usar e te dar a mesma linguagem. Deus pode te usar tremendamente. Então abre a tua boca e não tenha vergonha. Um certo dia Deus usou o apóstolo São Paulo e disse: olha, Paulo, prega nesta cidade, tu fala nesta cidade, mas você não se cala, Paulo. Seja inteligente, Paulo, fala nessa cidade, porque tem muita gente que precisa te ouvir nessa cidade. Glória. A tua família precisa te ouvir, os teus precisam te ouvir, os teus amigos precisam te ouvir. Seja inteligente, começa a falar de Jesus, começa a pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Não fica calado, mas prega a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. No versículo 8 do capítulo 2 de Neemias, a Bíblia diz que Neemias, irmãos, com a sua inteligência aqui, pelas minhas palavras, ou com a sua força intelectual, a Bíblia diz que Neemias agora, ele envia carta para Asaf, guarda-chefe da floresta do rei Artaxerxes, pedindo madeira,
pedimos madeira para as portas do palácio da casa e para o muro da cidade e a casa que ele estaria naquele momento. Então nós vemos o Neemias preocupado com a sua segurança. Amém? A igreja vai entender, irmão. Glória a Deus. A Bíblia vai mostrar aqui que Neemias pediu material para uma reforma que lhe proporcionasse uma segurança naquele lugar. Ele pediu material para aquela casa, porque o palácio da cidade de Jerusalém estava caído. O palácio da cidade de Jerusalém estava destruído. Os seus muros estavam destruídos. Então a primeira coisa que Neemias ele começa a se preocupar é com a segurança da sua casa, da casa que ele iria morar naquele lugar, para poder administrar, para poder construir aquele lugar. Sabe por quê, irmão? Por causa dos inimigos daquele lugar, por causa dos inimigos que odiavam tanto o povo judeu. Vamos aqui, irmãos, vamos fazer aqui uma alusão aqui nesta noite. Vamos fazer uma alusão. Nós vemos um Neemias preocupado com a sua casa, com a sua segurança. Nós vemos um Neemias preocupado com a sua família, onde ele pediu ao rei Artaxerxes que alguém fosse lá e erguesse a sua casa, mandasse os melhores materiais para a construção da sua casa. Então vamos trazer isso para os nossos dias. Amém? Amém, igreja? Vamos usar os materiais necessários para a construção da casa. Amém? Vamos nos preocupar com a construção da nossa casa. Nós vivemos hoje em dia uma época onde as nossas casas estão totalmente gradeadas. Está aqui grandes condomínios por aí, tudo gradeado. Grandes condomínios por aí, com câmaras de segurança, porque o povo hoje em dia está preocupado com a sua segurança, com a sua família, por causa da violência que atua na sociedade atualmente. Então vamos trazer isso para a nossa vida, para o sentido espiritual. Qual o material que você está usando para construir a tua casa, para proteger os teus familiares, para proteger os teus filhos, para proteger a tua família? Qual o tipo de material que você está usando? A igreja está entendendo? Porque, irmãos, quando Neemias ele pede ao rei Artaxerxes, ele pediu ao rei Artaxerxes, irmão, ele pediu o melhor material, a melhor madeira para construir aquela casa naquela época. Então essa preocupação da igreja de Deus, amém? Glória a Deus, amém. Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo aqui de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 5, a Bíblia vai mostrar que Paulo fala do tipo de material para a construção do edifício das nossas obras. Amém? Paulo aqui é inteligente, ele constrói o seu edifício. Pastor Paulo, o que você quer dizer com isso? Irmãos, eu estou falando da construção do edifício das nossas obras. Eu falei que nós somos uma construção nas mãos de Deus. Amém? Tem muita gente que é essa construção, mas é uma construção que está desmoronando e que é preciso Deus, ou que é preciso usar os materiais necessários para usar para a construção na sua vida espiritual. Amém? Pastor Paulo, e que material para a construção das minhas obras? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 5, a Bíblia diz assim, olha: e se alguém sobre este fundamento, que fundamento é esse? Se alguém sobre este alicerce, o alicerce que foi construído aqui, esse prédio, vamos dizer assim, parafraseando, mas esse alicerce que eu estou lendo aqui é Cristo. Se alguém sobre este alicerce, diga comigo assim, formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, fino, palha, a obra de algum se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo
Glória a Deus. Eu vou explicar a igreja do Senhor. Talvez alguém aqui não entendeu ainda. Irmãos, a igreja do Senhor passará pelo julgamento. Não é um julgamento de condenação, porque Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo disse: portanto, irmãos, não há mais uma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas nós, como igreja de Deus, nós passaremos pelo julgamento. Pastor Paulo, e que julgamento é este? Nós já estaremos com Cristo. Julgamento de obras. Glória a Deus. Quem concorda, diga amém. Quem concorda, diga amém. Apocalipse, a Bíblia diz assim: guarda o que você tem. Apocalipse capítulo 3 e o 20. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua. É o galatão, igreja. É o galatão que você tem. Então, igreja do Senhor, Paulo construiu, ele foi inteligente, ele construiu seu edifício. E a Bíblia fala os materiais necessários: material de ouro, material de prata, material de pedra preciosa, material de madeira, de feno, de palha. Glória a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão, que naquele grande dia do Senhor haverá uma prestação de conta, haverá um julgamento de obra, haverá um fogo da justiça de Deus, que as nossas obras passarão pelo fogo de Deus. E se as tuas obras, e se o material que você construiu o teu edifício for de palha, ele se desfará. Meu Deus. A igreja entendeu? Glória a Deus. Se as minhas obras ela for de feno, feno é capim. Se for de feno, ela se desfará. Mas você já viu ouro se desfazer em fogo? Glória a Deus. Alguém já viu ouro se desfazer em fogo? Não, igreja. Por quê? Porque o ouro, quanto mais passar pelo fogo, ele brilha, ele reluz. É assim que as nossas obras, é assim que o material da nossa casa, do nosso edifício com Deus, ele tem que ser construído, irmãos, com o melhor material, chamado ouro. Oh, glória. Pastor Paulo, não adianta, irmão, não adianta obras sem caridade. Não adianta obra sem amor. Não adianta obra, irmãos, sem o amor de Deus no coração, sem sinceridade na casa de Deus. Você pode passar os 6 dias da semana dentro da igreja, mas se você não tiver sinceridade com Deus, as tuas obras serão reprovadas no fogo de Deus, da justiça de Deus. Você pode andar a semana toda na igreja, mas se você não tiver amor com o próximo, se você não tiver amor com os irmãos, as suas obras serão reprovadas. Então, a partir deste momento, eu vou encerrar a mensagem, porque não dá tempo eu concluir a mensagem, mas eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, que a partir deste momento, construa o teu edifício com a verdadeiro material, que é um material chamado ouro, e você vai ter sucesso, e você vai reluzir na presença de Deus, e Deus vai nos dar vitória. Amém? Deus abençoe esta igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.